Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá para o nosso ritual padrão, se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada, ajuda bastante o canal a crescer e desenvolver, bem como nossos queridos colegas concurseiros aí conseguirem localizar com maior facilidade nossas videoaulas para auxiliar nos seus estudos também, tá? Não custa nada, ajuda bastante, então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem com o tio. E agora, pessoal, estamos na reta final da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, o tema hoje mais importante da educação. Tá? Lembrando aí que eu só fiz o ensino infantil e fundamental, porque nós estamos com concursos aí de PEB 1 abertos nas principais prefeituras, várias prefeituras, e aí se a gente faz a videoaula sobre o médio também, acaba confundindo, tá? Então mais pra frente aí eu vou fazer a videoaula sobre o ensino médio. No momento é pertinente realmente fazer a videoaula somente sobre o ensino fundamental e infantil, tá bom? Então a gente tá aqui na reta final, última aula, 21ª aula aí. E agora a gente está falando das competências específicas de cada matéria, né, do ensino fundamental, e agora a gente vai falar sobre as competências específicas de história para o ensino fundamental. Primeira competência: compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais ao longo do tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e interferir no mundo contemporâneo. Então assim, pessoal, primeira, compreensão da história, da importância da história, tá? Então mostrar para as crianças aí o quão é importante o estudo da história. A história do passado determina o nosso futuro, porque normalmente, gente, tudo que aconteceu no passado é o que está acontecendo hoje, é o que vai acontecer lá para frente, tá? Se a gente quiser projetar o futuro, nós temos que olhar para o passado. É muito importante não só sabermos de onde viemos, porque afinal de contas, para sabermos para onde vamos, basta saber de onde viemos, né? Não sei bem quem escreveu essa frase, mas é uma frase que tem muita lógica, então precisa explicar para eles a compreensão desses acontecimentos históricos e as mudanças, né, as transformações que houveram aí na manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas, né? Por que aconteceu essas transformações, essas mudanças ao longo do tempo, tá bom? Então, muito importante aí. Segunda competência. Pessoal, tô morrendo de calor, tá um calor danado. Eu coloquei aqui, ó, vocês dá pra ver aí atrás o meu ar condicionado portátil, mas, gente, é um horror, porque ele faz tanto barulho que eu, mesmo gritando aqui, a videoaula tava um horror. Aí eu tive que ir pro bom e velho ventilador ali, mas, ó, quase 60 graus aqui. Segunda competência: compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e processos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, bem como problematizar os significados das lógicas de organização cronológica. Cronológica, não é cronológica não, falei brincando. Gente, compreender a historicidade do tempo, espaço, relacionando acontecimentos. Então assim, pessoal, fazer relação dos acontecimentos históricos, políticos, sociais do passado com o de hoje, né? O que mudou, o que você acha que está diferente, o que funcionava no passado que poderia estar sendo aplicado agora. Então, fazer essa relação. Terceira, elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a documentos, interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes linguagens e mídias, exercitando a empatia, diálogo, resolução de conflitos, cooperação e o respeito. Então, aqui tá falando, pessoal, sobre você ter contato com documentos históricos, né, coisas escritas, as interpretações desses documentos. Vou dar um exemplo aqui, né? Você pega uma carta escrita por Dom Pedro I. Pô, o cara era rei, né, meu? Nossa, tava acontecendo assim, acontecendo assado. Será que se aquela mesma carta tivesse sido escrita por um súdito do palácio e tivessem achado ela, será que teria o mesmo contexto? Será que aquele súdito teria a mesma visão? Será que um general do exército lá do Dom Pedro, ele teria a mesma visão que o Dom Pedro como rei? Então, assim, fazer essas interpretações, tá? Ter contato com esses documentos e ver aí essa manutenção que houve nas estruturas, tá até meio repetitivo aqui, né? Uma manutenção que houve nas estruturas sociais, políticas, econômicas, culturais, né? E problematizar o significado e lógica dessa organização cronológica, né? Problematizar exatamente dessa forma, né? Vendo aí o que se tivesse o mesmo documento sido escrito aí por outra pessoa, tal, em determinada época, será que teria o mesmo significado, a mesma mensagem? Quarta competência: identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos com relação ao mesmo contexto histórico. Gente, olha, eu juro que eu não sabia o que estava escrito aqui no 4. E para vocês verem como tá tudo muito ligado, né? Identificar interpretações
que expressem visões diferentes de sujeitos, culturas e povos, com relações a um mesmo contexto histórico. Foi o que eu acabei de falar. E posicionar-se criticamente com base nos princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então, assim, identificar interpretações, pessoal. É exatamente o que eu falei. Se o mesmo documento tivesse sido escrito, aliás, o mesmo contexto ali, uma mesma situação, tivesse um documento escrito por diferentes pessoas, será que teria o mesmo significado? Ou cada um teria uma visão diferente? Tipo assim, um plebeu, ele tem uma visão de exploração, de fome, que o rei não repassa para o povo tudo que o povo precisa. Na visão do rei, o reino está indo muito bem. Na visão do soldado, precisa de um pouco mais de armas e soldados para proteger o reino. Então cada um ia ter uma visão diferente ali sobre a situação. E aí tá falando aqui para o jovem também dar a opinião dele, mas se posicionar de forma ética, né? Com base em princípios éticos. Não assim, mas se eu fosse rei, porque eu ia aumentar os impostos, porque eu ia querer mais luxo, mais riqueza, quando na verdade aqui a gente está falando sobre a ética, ou seja, ver aquilo que é melhor para todo mundo, não somente para você. Então, se você fosse rei, você ia querer ser um rei muito rico e poderoso, ou ia querer ser um rei justo, que cuida do seu povo, né? Então, assim, sempre basear em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e também solidários, né? Tem que ser bom para um e ser bom para outro. Tem que garantir o meu pão de hoje, garantindo aí que amanhã eu também possa colher. Então, assim, se você colher uma coisa, tem que plantar também, porque senão vai chegar uma hora que a comida acaba, né? Mais ou menos isso. Então, assim, sempre trabalhando de forma sustentável, democrática, ética, inclusiva, né? De modo a beneficiar todos. Então, você vai meio que criar ali uma interpretação sobre situações do passado para ver como você agiria com isso hoje. Quinta, analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no espaço, seus significados históricos, levando em conta o respeito e a solidariedade com as diferentes populações. Então, assim, pessoal, aqui está falando assim sobre analisar e compreender o movimento de populações, mercadorias no tempo, né? Ou seja, como que era feito o comércio antigamente, tudo na base da troca, né? Não tinha dinheiro, então um trocava ali um camelo por uma carroça, né? O outro trocava um jumento por 5 galinhas e sei lá, mas que lá um saco de grãos. Então o pessoal fazia trocas, né? E compreender esse tipo de relação. Também o movimento aí de populações, que seria uma coisa bem... como que o pessoal se relacionava, assim, antigamente, e seus significados históricos, também levando em conta aí o respeito à solidariedade com as diferentes populações, ou seja, quem era solidário com quem e por que era. Tinha interesse político, o pessoal realmente queria viver bem, ou o cara só queria tirar vantagem, por aí afora. Sexto, compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção historiográfica. Então, assim, compreender e problematizar conceitos e procedimentos norteadores aí, né, dessa concepção, dessa produção, tá bom? Não tem muito o que explicar nesse sexto aqui não, senão eu vou ficar repetindo 10 vezes aqui, não tem muito o que explicar. Sétimo, produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de modo crítico, ético e responsável, compreendendo seus significados para os diferentes grupos ou estratos sociais. Então, assim, produzir, avaliar, né, utilizar tecnologias digitais aí de modo crítico, ético e responsável. Ou seja, gente, nós estamos hoje fazendo a nossa história. E para a gente fazer a nossa história, o que nós temos que fazer? Deixar a nossa marca. O problema, a mídia social, as mídias sociais em si, elas foram criadas aí como uma forma de estar auxiliando a gente, né? Principalmente nessa construção histórica e cultural nossa. Só que a questão das mídias sociais é que elas deram voz aos idiotas. As pessoas vai lá, escutam uma coisa, tem uma opinião, e aí começa a disseminar aquilo como se aquilo fosse verdade. Você começa a colocar sua opinião como se aquilo fosse o certo. E ninguém está se baseando em fatos, em verdades, sobre o quanto a sua opinião pode ajudar ou prejudicar outra pessoa. Tá? Isso aí está sendo muito negativo. Então, quando a gente aqui está falando sobre produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de modo crítico, ético e responsável. Tá? De modo crítico, sim, dar a sua opinião, mas de modo ético, dar uma opinião concreta, uma opinião baseada em fatos, não baseado naquilo que você acredita que é o certo. E também de forma responsável, ou seja, disseminando aquilo sem ofender ninguém.
Tá? Tem muitas questões, principalmente políticas. Hoje, eu não gosto daquele candidato por causa do jeito dele falar, por causa do jeito dele agir, e aí sai disseminando que o cara é isso, que o cara é aquilo, que o cara é aquilo outro, que o cara falou coisas que às vezes nem ele falou. Tá? Então tá muito complicado. Então aqui fala sobre você usar de modo crítico, mas de modo ético e também responsável, com responsabilidade. Tá? Compreendendo os significados aí para diferentes grupos ou estratos sociais. Ou seja, pessoal, você, por exemplo, eu faço aqui uma videoaula. Eu peço para muitas pessoas me adicionarem, né, se inscrever no canal. Quando eu vejo que são pessoas que não são da educação, né, eu falo para elas, desativa lá o sininho para você não ficar recebendo notificação. Porque me ajuda a se inscrever, se a pessoa se inscrever no canal. Só que é uma pessoa que ela não está interessada em videoaula de pedagogia. Então, se eu ficar falando para ela assim, o que vai acontecer? O que já aconteceu comigo. Pessoas se inscrevem e logo em seguida elas se desinscrevem do canal, porque eu começo a postar videoaula e a pessoa não quer ficar recebendo notificação de videoaula. Aí ela vai lá e tira a inscrição. Gente, era só desativar o sininho. Então, assim, você tem que disseminar informações também para grupos que aquela informação seja interessante, seja relevante. Porque você pega, por exemplo, você vai chegar num grupo político, um grupo militar ali, você vai dar uma informação, tem um meteoro vindo aqui em colisão da Terra. Né? O pessoal vai tomar providências para evitar aquela colisão, talvez ali evacuar uma área onde aquele meteoro vai cair. Agora, se você chega numa igreja e fala assim, vai ter um meteoro em colisão com a Terra, já começa as orações incessantes, aquela histeria religiosa, tipo, Jesus está chegando, então você tem que saber, gente, é um exemplo bobo que eu dei aqui, né? Você tem que saber, gente, para que grupo é relevante determinada informação, uma informação baseada em fatos, uma informação dada com ética, sem você criar dar a informação de uma forma tendenciosa, né? Assim, de modo a puxar as coisas para o seu lado, e mesmo assim, com todas essas informações baseadas em fatos, para quem é relevante aquela informação? Porque para quem não é relevante, a pessoa começa a emitir opiniões sobre coisas da qual ela não entende. Uma coisa que eu tenho ficado muito bravo agora na época do final de pandemia, é sobre aqui no estado de São Paulo, o governador fica falando, vai voltar a aula, vai isso, aí o prefeito de São Paulo, porque vai voltar desse jeito, vai voltar daquele outro. Pô, olha só, presta atenção. Nós estamos no mês de outubro, não tem como montar um plano de aula, gente, para 2 meses, 3 meses de aula. Não tem, gente. Sabe, a criança vai aprender o que nesse período? Aí o governador, que é um cara muito inteligente, teve uma ideia. Olha, não, o governador ou o prefeito de São Paulo, olha, não é para ser passado conteúdos novos, é para só apenas aulas de reforço. Pô, para que você vai liberar aula então para dar aula de reforço? Reforço do quê? Se a criança passou a pandemia inteira em casa. E aí, fala assim, a criança não vai ser obrigada a usar máscara. Pô, quer dizer, você quer jogar um professor na sala com 35, 40 alunos, com os alunos todos sem máscara, o professor sem uma proteção ali e sem poder passar um conteúdo. Então, quer dizer, qual que é a relevância de voltar à aula? Campanha eleitoral? Então eu cheguei num determinado grupo, estavam comentando sobre isso, pessoas ali que não tem nada a ver com a pedagogia. Não, porque eu acho exagero esse negócio dessa pandemia, tem que voltar às aulas. Gente, eu fiquei bravo, eu falei assim, olha, eu acho que só quem tem que falar sobre pandemia são pessoas que vão voltar para a sala de aula com 35 alunos. Quem não tem um diploma de pedagogia e não vai entrar numa sala de aula, tem mais é que calar a boca. E eu fui grosseiro com a pessoa. Porque tem muita gente dando palpite em relação à educação, gente, e, não vai entrar numa sala de aula lá com 35 alunos sem máscara. E para não fazer nada, porque não pode nem passar matéria, você tem que ficar fazendo só aula de reforço. Então o que esse governador tem na cabeça? Me perdoa, gente, me perdoa a palavra, merda. Esse prefeito de São Paulo. Agora, graças a Deus, o prefeito de Guarulhos, ele com a sua... Pessoal, precisei dar uma pausa aqui porque disparou um alarme aí do vizinho, mas vamos lá. Então assim, aqui em Guarulhos, o prefeito, por exemplo, tem uma secretária que ela é professora da rede municipal. Então a pessoa entende, chegou e falou, não é o momento de voltar à aula, tá assim, a gente ainda não tá no verde, né? Então a pessoa analisou os fatos, tudo, e falou, não vou, né, voltar às aulas, expor crianças, expor funcionários, expor professores. Então olha só a consciência da pessoa, mas por quê? Porque é uma secretária de educação que ela é professora da rede municipal. Agora você pega a Prefeitura de São Paulo, você pega aí o Estado de São Paulo aí, pessoas que não entendem nada de sala de aula, querendo parecer competente, querendo ganhar voto ainda para candidato político, porque nós estamos em ano de eleição, e aí o cara fica falando besteira, vamos voltar à aula, mas não é para passar matéria, e a criança não precisa usar máscara. Então eu fico bravo com essas coisas, eu falo mesmo. Quem não tem um diploma de pedagogia, quem não vai entrar numa sala para dar aula, não tem que dar opinião sobre volta às aulas. Nem os professores que estão de licença, por ser do grupo de risco, nem esses professores têm que opinar sobre volta às aulas, porque eles não vão voltar.
Só quem tem que opinar sobre volta às aulas é o professor, que vai ficar dentro de uma sala com 35 alunos, tá bom? Então uma coisa que tem me deixado muito bravo. Então por isso que a gente fala aqui, né? Compreender os significados da sua informação para os diferentes grupos ou estratos sociais, ou seja, a gente perceber se tem relevância ou não aquilo que você vai falar para um determinado grupo, beleza? Ó, até dei uma desabafada aqui, hein, gente? Agora nós vamos aí para finalizar, né, nossa BNCC com as competências específicas de ensino religioso para o ensino fundamental. Isso aqui vai ser bem rapidinho, mas vamos lá. Primeiro, conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições, movimentos religiosos e filosofias da vida, a partir de pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e éticos. Então, conhecer, pessoal, que existe diversos tipos de crenças, diversos tipos de religiões, tá? Cada um segue uma cultura religiosa diferente, uma fé de alguma forma, e nós precisamos conhecer isso. Para quê? Para que nós aprendamos a respeitar também, tá bom? Eu vou me resumir a isso, porque vai vir a segunda, a terceira aqui, senão eu vou acabar respondendo questões aí adiantado, certo? Mas compreender aí que existem várias fés, nem sei se fé tem plural, mas aborta, viu, pessoal? Não sou professor de português. Existem vários tipos de fé e várias crenças, então assim, várias religiões, então nós precisamos ter esse tipo de consciência e de que cada um segue aquilo que acha que é melhor para si. Agora sim, o 2. Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de vida. Suas experiências, saberes em diferentes tempos, espaços e territórios. Tá bom? Então, compreender e valorizar, pessoal, e respeitar manifestações religiosas e filosofias de vida. Tá? Tem gente que acredita assim, que olha, quando eu ajudo uma pessoa, em algum momento eu estou sendo ajudado, eu estou me sentindo bem, porque eu estou fazendo... Não, o cara tem a filosofia, o cara gosta de acender um incenso, ele acha que aquilo ali purifica o ambiente, então você não tem que debochar disso, tá? A questão também, né, nós temos o católico, temos o evangélico, temos o do candomblé, da umbanda, então nós temos o judeu, o muçulmano e por aí vai. Então, gente, cada um tem uma fé religiosa e nós precisamos respeitar isso, respeitar a filosofia de vida, a crença de cada um, certo? Não é impor a sua. Gente, eu fui de uma igreja, eu não vou nem mencionar o nome aqui, a vida inteira eu vivi com a informação de que, uma vez foi até engraçada a situação, porque assim, eu vivi com aquela coisa que a minha igreja era a única que era a verdadeira, né? Conhece a palavra, aqui é onde prega a verdade, né? Se você conhece a verdade, você vai para outra igreja, está sendo enganado. Cara, que sacanagem, velho. Quer dizer, vou dar um exemplo aqui, né, um cara, por exemplo, que é da igreja Papagaios de Jesus, vou inventar aqui. Aí, o cara vai lá, ele busca a palavra, ele ouve a mensagem, ele coloca em prática, pratica o bem na vida dele. Mas porque ele não entrou na igreja Sabedoria Divina, que é a verdade, né, verdadeira, segundo eles ali, né? Então o cara não vai para o céu. Quer dizer, o cara que é do Papagaios de Jesus não vai para o céu, por quê? Porque ele sabia que a verdade sabedoria divina lá é a palavra da verdade, a outra é mentira, na outra ele está sendo enganado. Olha, gente, eu vou falar para vocês, tem igrejas aí que só se dedicam, então assim, tem igrejas que se dedicam somente a ganhar dinheiro. Os caras só querem pegar dinheiro do fiel. Só que o fiel que está ali, ele está crendo na palavra, ele está procurando colocar em prática tudo aquilo que ele aprende, por mais que a igreja só engana ele, só toma dinheiro dele, mas a fé dele vai dar a salvação a ele. Então não é a igreja que dá a salvação para ninguém, é a fé, são os bons atos, as boas ações, tá? Então a pessoa assim, porque eu fiquei naquela igreja a vida inteira, mas essa aqui que diz que é a verdadeira, então quer dizer, aquela pessoa não vai pro céu? Não, gente, pelo amor de Deus, né? Gente... Então, eu passei por uma situação difícil, porque, eu tinha 9 anos, minha tia falou um negócio desse pra mim, aí eu cheguei pra um outro menininho que era de outra igreja, e aí eu falei, minha tia falou que a minha igreja que é assim, 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 e aí o molequinho chegou em casa e contou pro pai, o pai não quis mais que o moleque brincasse comigo, o pai ficou bravo, e com razão, porque falou, se ferrar, só a igreja do cara que é a boa zona, a nossa igreja não presta. Então olha só que situação, gente, um adulto que influencia uma criança, a criança vai lá, perde até o coleguinha por causa desse tipo de coisa, tá? Então assim, nós precisamos respeitar. Tá? Se uma pessoa crê aí em alguma coisa que você não crê, tá bom, é aquela fé dela que faz bem pra ela, tá bom? Então a gente precisa respeitar esse tipo de coisa, beleza, pessoal? E precisa passar isso pra criança também, porque muitos pais falam esse tipo de coisa, tá? Que a igreja dele é maravilhosa. Tem uma igreja, gente, mudou vários bolivianos aqui pra Guarulhos,
e tem, eu não sei bem ao certo qual que é a religião deles, pô, e tem umas criancinhas lá, meu, que matam os professores do fundamental, porque, pô, tem uma Páscoa, tem uma festa junina, fala assim, não, minha mãe não pode, porque fala da católica é do Chabo, né, só a igreja tal, que é a que eles frequentam lá, só tal, que é a verdadeira, a católica é do Chabo, as outras igrejas é do Chabo. E a gente te dá risada, cara, daí tira barato, porque eles falam muito engraçado assim, né? Então todas as igrejas é do diabo, só a deles que é a verdadeira também. Pô, gente, para. Então tem que orientar as crianças quanto a isso. E orientar, se possível, as famílias também. Falar, olha, que legal, bacana a sua fé, acho bom que você procure os caminhos justos aí, o caminho da verdade, o caminho de Deus, mas você precisa respeitar a religião do outro também. E isso também acontece, pessoal, com os evangélicos. Eu fui evangélico 36 anos da minha vida, então o que eu tô falando aqui é baseado no que eu conheço. Evangélico é igualzinho também, pessoal, tá? Adora falar de Jesus, isso, cantar Aline Barros, Padre Fábio de Mello e cantar essas musiquinhas aí nas escolas. Ah, é maravilhoso, pra mim não me ofende em nada. Só que se você tem, por exemplo, uma comunidade voltada para o candomblé ou para a cultura afro ali, pô, os caras quiserem fazer alguma coisa, na consciência negra, vamos fazer uma dança aqui do candomblé para vocês e tal, meu, não aparece um professor, não aparece um pai e uma mãe. Quer dizer, para falar no filme do Tim Maia tem uma passagem que ele fala muito engraçado sobre isso, que ele fala, quer dizer, para fazer o negócio de um Jesusinho Cristinho todo loirinho lá do zoinho azul, todo mundo quer. Agora, quando você vai falar de uma outra religião, aí é coisa do diabo. Então, gente, eu sou cristão, fui evangélico muitos anos da minha vida, mas é isso que eu falo, uma das coisas que me afastou da igreja foi o fato da intolerância. Tá ali para pregar a verdade, o amor, mas não pratica nada daquilo que prega. Então não pode acontecer esse tipo de coisa. Não tô falando mal de evangélico, eu fui evangélico 35 anos, mas uma das coisas que me afastou da igreja é isso, que muitas vezes não é praticado aquilo que prega, tá? Então essa intolerância, né? Pra gente falar de Jesus, disso, daquilo. E outra coisa, o evangélico ainda tem mais uma. Ele fala de Deus, de Cristo, daquela coisa e tudo. Mas se o católico chegar lá e botar uma imagem de Nossa Senhora de Aparecida, aí também já não presta. Aquilo ali é idolatria. Tá? Então, porra, meu, aí fica difícil. Só a sua igreja que tá certo. Isso aí se chama intolerância, falta de respeito com o próximo. Então tem que... E aí eu tive uma diretora que era muito legal, porque chegava na Páscoa, ela levava um padre, um pastor, um rabino e não sei o que mais lá. Eu sei que ela levava uns 5 líderes religiosos. E cada um falava ali 15 minutinhos. Né? Fazia uma missa, fazia uma pregação ali o pastor, aí o rabino fazia um Shabá, sei lá o que é lá que os judeus fazem. Gente, ela levava uns 4, 5 líderes religiosos e todos ali assistiam e todos tinham que se respeitar. Pô, então a gente entendeu? Quando você fala que a escola é laica, a cultura religiosa pode ser trabalhada na escola, mas todas as culturas, e não só aquela que a gente acha que é a certa, beleza? Então vamos pro outro aqui. Gente, hoje eu tô inspirado aqui para desabafar, viu? Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da natureza, enquanto expressão de valor da vida. Então, assim, reconhecer a si próprio, reconhecer ao outro, cuidar de si próprio. Quando a gente fala de si, é do espírito, né? Cuidar da sua fé, do seu bem-estar espiritual, também do outro que está próximo a você, da coletividade, da natureza, tá? Então, sempre assim, valorizando a crença do outro, algumas coisas que a pessoa faz, que é bom, tá bom? Você vê, por exemplo, a minha esposa é espírita, eu era evangélico, né? E de uma igreja muito tradicional. E aí o que acontece? Meu, quando eu casei, passou um ano, segundo ano, quando chegou no terceiro ano de casado, eu tinha 2 enteados, né? Tenho, né? Ainda até hoje. Tenho 2 enteados. Poxa, um era ali adolescente, a outra era criança, e eu tinha uma filha que tinha acabado de nascer. E aí eu olhei e falei, pô, que sacanagem, né, velho? A minha família não pode ter uma árvore de Natal em casa porque eu sou crente. Falei, pô, que injustiça. Aí eu cheguei, botei uma árvore de Natal na minha casa e se ferrar, porque eu era crente e a minha família não podia ter uma árvore de Natal? Ah, gente, que absurdo, né? Então fui lá, comprei a árvore de Natal, comprei os brilhantinhos e fiquei muitos anos ainda na igreja com a árvore de Natal. Os irmãos da igreja vinham na minha casa, olhavam assim, ó, e eu falava, irmão, a minha família não é crente. E eu não acho justo privar a minha família porque eu sou crente. E a minha esposa, gente, sendo espírita, sempre foi uma pessoa muito melhor que eu em muitas coisas. O que é a prova que a igreja não torna ninguém melhor que o outro, tá? Então, assim, não foi pro espiritismo, tal, saí da igreja por ver coisas ali que eu via que já não competia mais comigo. Hoje eu conheci uma outra ordem, uma ordem filosófica muito bacana, uma ordem justa e perfeita. Estou procurando ali lapidar minha pedra bruta interior, né? Poder me tornar uma pessoa melhor.
tá? Mas não é ali também que está a verdade está em nosso coração e na nossa vontade de ser melhor, tá bom? Gente, hoje eu tô, hein? Tô inspirado hoje aqui para dar minha opinião, gente. Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e viver. Ou seja, aprender a conviver com essa diversidade. Não é assim você ficar se afastando de pessoas que acreditam em coisa diferente de você. Claro, se você tem um vizinho chato, um amigo chato que tenta empurrar a fé dele em você, você vai se afastar dele. Mas, gente, aprender a conviver com as diferenças também, tá bom? Analisar as relações entre as tradições religiosas e os campos da cultura, da política, da economia, da saúde, da ciência, tecnologia e do meio ambiente. Tá? Então, analisar aí as relações entre as tradições religiosas, né, e a influência delas na cultura, na política, na economia, tá, na saúde, na ciência, tá bom? Ver a influência dela em diversos aspectos do mundo aí. E por último, pessoal, debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e práticas de intolerância, discriminação e violência de cunho religioso, de modo a assegurar os direitos humanos no constante exercício da cidadania e cultura da paz. Ou seja, gente, debater, problematizar, posicionar-se e combater também esses discursos aí de prática de intolerância, violência. Gente, foi o que eu venho falando desde o comecinho, tá bom? Vamos respeitar, e se você vê alguém que não está respeitando, tem que bater de frente com isso aí, porque aqui tem... o Brasil, gente, deve ter mais de 5.000 placas de igreja diferentes. 5.000 modalidades de igreja diferentes, deve ter. Eu acredito que tem. E tem espaço para mais 10.000. Sabe? Se eu olhar pro meu travesseiro e achar que aquele travesseiro é sagrado, gente, e eu quiser fazer uma oração de joelhos ali pro meu travesseiro, acreditando que o meu travesseiro vai me fazer bem, e acredito que meu travesseiro faz muito bem pra mim, viu? Vocês não fazem ideia. Aliás, eu acho que eu vou montar a igreja do travesseiro sagrado, gente, porque o travesseiro faz bem na vida de todo mundo, viu? Agora sim, gente, brincadeiras à parte, sem desrespeitar ninguém. Poxa, se eu acreditar que, por exemplo, aqui, ó, um copo d'água, né? Agora só tem um restinho aqui, ó. Se eu acreditar que esse copo d'água, gente, ele tem a luz, ele tem a vida, ele tem a verdade, ele me faz bem. Gente, se eu quiser montar a igreja universal da água sagrada, gente, desde que eu acredite naquilo e leve aquilo a sério, pra mim, gente, tem espaço para muitas igrejas ainda, tá? O que não tem espaço são para pessoas intolerantes aí, tá bom? Então tá aqui as competências aí a serem trabalhadas no ensino religioso para o ensino fundamental. Lembrando, pessoal, que o ensino fundamental, ele é facultativo, tá? Ele não é um ensino obrigatório. De todavia, é muito importante que as famílias permitam que as crianças tenham esse acesso também, tá bom? Pessoal, vamos estourar uma champanhe, chegamos aí ao final da nossa saga da BNCC, tá bom? E vamos agora para a nossa próxima temática. Eu vou dar uma olhada ainda o que a gente vai continuar aqui, porque os concursos estão chegando, as provas estão chegando e nós temos que estar preparados, tá bom? Bons estudos, não esquece de se inscrever no canal, de dar aquele like positivo. Bons estudos e até a próxima aula.